Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui as informações do Tricolor. Eduardo Afonso trazendo informações sobre o Patrick Ferreirinha também, que saiu ontem, sentiu ali, saiu, foi substituído. Vamos acompanhar, né, as informações aqui atualizadas do Tricolor. Créditos aqui na descrição, ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Confusão. Não, Edu é da paz. E tá sempre no lugar certo na hora certa. Bom, eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá. Ô, Edu, é o seguinte, atualizações pacíficas, então, envolvendo principalmente o Ferreirinha e também o Patrick. Porque essa é uma questão que também nos deixou bastante preocupados, Edu. Tudo bem, Bruno, Mari, aos comentaristas, um abraço ao fã de esporte. Jamais eu brigaria com o Vinícius Nicoletti, parceiraço aí de vida. Se ele ameaçar me bater, eu corro mesmo, não tem jeito, eu corro para evitar a briga. Mas vamos lá, falando sério, várias notícias importantes aqui no CT. Vou começar com uma notícia péssima para o São Paulo. Ferreirinha teve constatada uma lesão grave na coxa direita, está fora por no mínimo 8 semanas, 2 meses. Perde aí uma boa parte da Libertadores, parte decisiva, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, se voltar lá para o final de outubro, começo de dezembro, de novembro, já na parte final da temporada, se o São Paulo ainda estiver na parte final das Copas e na reta final do Campeonato Brasileiro, é um desfalque gigante. O São Paulo não tem um jogador quebrador de linhas pelo lado esquerdo. Isso deve aumentar a possibilidade do Eric entrar pela direita nas próximas partidas, já que ele é o outro quebrador de linhas que tem no elenco do São Paulo, e deve aumentar a chance do técnico Zubeldia contornar este quadrado que era titular de meio de campo com a entrada de um outro jogador. Pode ser o Nestor pela esquerda, pode ser o Luciano, o Wellington Rato e Lucas atrás do Caleri, o André Silva, que ontem jogou bem, pode começar a pensar numa vaga pelo lado esquerdo, enfim, Michel Araújo. As opções são muitas, mas nenhuma com a característica do Ferreirinha. O Patrick passou a noite no hospital em observação, nenhum problema, teve no braço, no ombro que ele bateu, não saiu ainda nenhum diagnóstico sobre uma lesão mais grave ou não, mas assim, o mais importante, a cabeça, o pescoço, a chicoteada que ele deu na grama não causou nenhum problema neurológico. O Patrick tá bem, fez postagens ontem, conversou com o Estevão pela rede social, aceitou as desculpas do jogador do Palmeiras, foi um lance ali de disputa de bola, então tá tudo tranquilo com o Patrick. E o São Paulo acabou de anunciar o Juan, zagueiro de 25 anos, que vem do futebol italiano por empréstimo até o final da temporada, jogador que começou no Grêmio, é o novo reforço do São Paulo, que tem quinta-feira o Nacional, precisando de uma vitória simples para avançar às quartas da Copa Libertadores, com a volta do Zubeldia ao banco de reservas, e que tem no final de semana o Vitória no Morumbi, tentando se recuperar no Brasileiro. São Paulo está em sexto hoje, mas se o Cruzeiro vencer, São Paulo sai do G6, vai para a 7ª colocação, então o jogo contra o Vitória passa a ser fundamental. Uma última informação, conversei agora com o Nestor parou o carro aqui do meu lado agora há pouco, disse que a súmula do Rafael Claus, na questão dele e do Zé Rafael, está corretíssima. Ele estava descendo para o vestiário depois de um bate-boca no gramado com o Zé Rafael e com outros jogadores, quando foi pego pelo pescoço pelo jogador do Palmeiras. E aí ele falou, revidei, fui mesmo, dei um soco nele, eu tentei dar um soco nele, e agora ele sabe que além da expulsão, vai ter um julgamento do STJD mais pra frente. É isso, Bruno e Mari. Bom, o Edu aí também, como eu falei, no lugar certo, na hora certa, trazendo a conversa que ele teve com o Nestor. Obrigada, Nicolete, obrigada, Edu. A gente já cola também o Luciano contra o Palmeiras, que assim, precisão dos passes no ataque, 100%. Finalização, uma que foi no alvo, que foi o gol. Aí já tomou os 2 amarelos, foi expulso, tudo resolvido. É o Luciano no modo Luciano, mas que não resolveu a vida pro São Paulo. E ainda talvez a provocação ali com o Gandula, que talvez tenha tido a consequência, que tenha causado, não é isso, Carlos Eugênio Simão, aquela confusão toda depois da partida. Está aqui, então, o Carlos Eugênio Simão para comentar os lances polêmicos. Bem-vindo, Simão, ao Sport Center, mas eu já queria começar mostrando, então, a súmula que foi atualizada e divulgada agora pela manhã. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, uma satisfação enorme estar aqui, ao Mário, ao Dom, que é a Mari, a todos que nos acompanham. Muitas polêmicas, não é? A súmula foi hoje pela manhã, o site da CBF estava fora do ar, então a súmula foi preenchida à mão. Está tendo um problema, todos os árbitros estão preenchendo as súmulas na mão. E aí nós vimos aí as imagens, o Klaus, depois de terminado o jogo, né, o VAR sugeriu revisão, ele foi no ARA, ARA é o local lá do lado do campo, a área onde o árbitro vai naquele lugar para ver a televisão ali do VAR, e aí ele colocou na súmula a agressão
a troca, não é? Um pegou o outro pelo pescoço, o outro deu uma bofetada, enfim. E aí narrou na súmula o que vai acontecer. O Zé Rafael e o Nestor foram bem expulsos, evidentemente que uma suspensão automática, e aí irá para julgamento. Se cair no STJD, não é? O artigo 254 pode pegar de 4 a 12 jogos. 4 a 12? 4 a 12. Depende porque é no tribunal, se vai dar nesse código, nesse número, ou vai desqualificar para outro, enfim, é aquela jogada que a gente já conhece. Ele também relata aqui o problema envolvendo os gandulas, né? A gente vai colocar as imagens ali da confusão, porque eles destacam, olha, que depois do jogo, né? Os gandulas do jogo comemoraram na área técnica do visitante e causaram a confusão generalizada. A gente está vendo o Richard Rios ali, né, tentando tirar o gandula ali da confusão, e depois o tumulto todo. Em relação a isso, Simon, a sinalização na súmula do problema com os gandulas, qual pode ser a consequência? Cara, esse negócio de gandula, isso aí é desde o tempo que eu apitava. Tá? Eu me lembro uma vez, teve um jogo do Grêmio vocês vão se lembrar, com o Palmeiras lá no Estádio Olímpico, foi 5-6-0, foi uma goleada. Depois aqui o Grêmio perdeu, mas conseguiu fazer um gol e classificou. E aí na ocasião tu via que os gandulas eram tudo cara de academia, então os caras contratam, tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que eu fui gandula. Quando comecei no futebol, eu era gandula, né? Era pequeno lá no Rio Grande do Sul e tal, e comecei como gandula. Então, pra te ver, mas naquela época podia, tinha 12 anos e tal, podia fazer isso, né? 16, 14 anos, essa idade. Depois, agora é mínimo 18. Então, entram esses caras pra provocar, e dá pra ver claramente que o gandula provoca o jogador. E não é essa a função do gandula. Então, também... Mas o Palmeiras pode ser punido, sim? O Palmeiras, não, mas os gandulas. Tá. Os gandulas, eles dão a carteira de identidade, o árbitro relata na súmula, então, são todos identificados e a punição é em cima deles. É provável que eles não trabalhem mais ali, né? E não pode, porque realmente não é pro gandula estar lá para provocar ninguém, né? Não. Ele tem uma participação no jogo específica. Ele pode ficar feliz com o gol do time dele, ele pode ficar triste, tá liberado, mas ele não pode manifestar, né? E muito menos causar uma confusão, E muito né? menos provocar. Mas aí também, eu vou entrar aqui naquela coisa o gandula não pode. Mas o cara que tá todos os dias jogando, provocando, ganhando, perdendo, sabendo como funciona isso, é o jogador de futebol. Sim. O gandula ele pode gritar pro lado, dar uma pirueta, que tá errado, ele vai ser punido. Claro. O que me assusta é como assim... Eu sei que futebol, assim, não é que eu joguei profissionalmente, mas já fiquei estressada jogando bola, eu sei como é difícil. Sim. Mas não dá pra qualquer mínima faísca, bum. Gente, olha a pancadaria que foi aquilo. E a consequência, né? Você tem jogadores que estão expulsos, sendo que o jogo já tinha acabado. Mas você tá prejudicando. Porque aí é o seguinte, por que o gandula provoca? Porque ele fica bravo com o Luciano, certo? A confusão começa daí. É isso, Simão. A gente tem aí a imagem do Luciano fazendo gol, comemorando como comemorou na Neoquímica Arena, levando o cartão amarelo. Ficou até surpreso que levou o cartão amarelo, né? Ó, que surpresa. Mas, enfim, ele levou como tem que levar, é isso? Sim, o cartão amarelo foi bem aplicado, né? Ele já tinha recebido lá em Itaquera. Pontapé, o que a regra fala? Em deboche, não é? Isso aí pode causar a ira, é uma provocação à torcida adversária. Portanto, recebeu corretamente o cartão amarelo, né? Ele faz o gol e aí vai chutar. Não há necessidade dessa... Eu acho que outro dia o Balotelli, né, um jogador italiano, deu uma declaração. Ele disse, por que você não comemora gol? Ele disse, é minha obrigação, eu ganho para isso. O carteiro entrega a carta. Vai comemorar? Então, tudo bem, tu pode comemorar. Aí foi o segundo cartão amarelo, ele foi bem expulso, né? É um ataque promissor, tá entrando a área dentro, o jogador, ele faz o calço. Então, o segundo amarelo, consequentemente, o cartão vermelho. Então, o jogador profissional, que nem a Mari falou, tem que ter... Cada um é responsável pelos seus atos, tá? Isso, na minha opinião, é uma irresponsabilidade você levar um cartão amarelo quando você sabe que vai levar cartão amarelo. Tirar a camisa é cartão amarelo. O cara faz o gol, vai lá e tira a camisa. Tá? Final de Libertadores. Sim. O Fluminense teve o Kennedy. O Kennedy expulso, cara, numa final de Libertadores. Então, o cara sabe, tá escrito no livro, e não tem coisa, o árbitro não pode... O árbitro tem que cumprir a regra do jogo. Tapar a cabeça, tirar a camisa, provocar a torcida, desse caso, vai receber cartão amarelo. O que você acha, Dom? Eu concordo com os pontos que foram colocados. Para mim tá tudo errado. Assim, o gandula não tem que fazer o que ele fez. Eu acho que é inaceitável esse tipo de comportamento. Ele tá exercendo uma função lá, ele tá fazendo um trabalho, por mais que ele retenha o time dele, ele esteja feliz com o gol, não cabe a ele provocar, então é inaceitável, mas também é tão inaceitável quanto o jogador reagir dessa forma. Porque,
o futebol é paixão, é emoção, mas é a profissão dele. Ele tem que ser profissional na questão técnica, na questão física e na questão mental, para não reagir a esse tipo de situação. Então, para mim, tá todo mundo errado aí. Para mim, é inaceitável terminar com confusão, jogador se pegando no túnel pro vestiário, sabe? Isso é incabível, é totalmente incabível. Cá entre nós, a gente está aqui com o Simon, vou ver a opinião dele daqui a pouco sobre isso. Mas uma arbitragem boa. Para um jogo pesado, um jogo grande, de rivalidade, uma arbitragem boa. Na verdade, eu acho que a confusão toda, ela não... a gente pode discutir os pontos, mas a confusão não é por causa da arbitragem. Eu até entendo que a arbitragem... Eu até entendo que as decisões difíceis, elas servem para deixar o ambiente ali mais quente, certo? Porque as decisões foram contra o time que está jogando em casa e aí, né, você tem um ambiente que fica mais quente. Mas a confusão não está relacionada às escolhas da arbitragem. Não. A confusão é por causa da provocação de um e da consequência ali do outro. Eu já diria mais, Bruno, essa pressão e essa confusão já vem com as manifestações dos dirigentes, com as manifestações dos técnicos. Nós temos o Abel Ferreira, que recebeu 71 cartões até o momento. Isso significa que a 4 jogos ele leva um cartão. Por outro lado, nós temos o Beldia, que não estava ontem, recebeu 16 cartões. Se tivesse. Tá? Se tiver 16 cartões, recebeu. O que significa? E cada 2 partidas ele leva um amarelo. Cara, então isso é um absurdo, tia. Então, o clima já era quente. Não é de uma hora para outra, o Gandula, não sei o quê. O Gandula provoca quase... A grande maioria dos jogos ele está lá provocando e não dá nada. Não dá briga, não dá nada. Acontece, provocação e tal. O árbitro vai lá, expulsa e não dá briga, como deu ontem. Ontem foi demais, extrapolou. Os caras entraram você dando soco, vestiário adentro. E assim, às vezes a gente, lamenta e fala assim, não pode nem mais comemorar, não pode fazer... As cenas de ontem... justificam a punição para um jogador que comemora dessa maneira. Não tem controle. Infelizmente, não é? Se é pela amor ou pela dor, né? Às vezes a gente não lamenta, não pode nem mais comemorar assim, em frente, provocar, tal é provocação. Aí a regra justifica o quê? Não pode, porque senão ele provoca um tumulto no estádio. Ontem o Bruno Henrique tomou cartão amarelo com chororô? Eu acho que não. O Bruno Henrique não tomou. Não, né? Nem depois com o cheirinho, né? Mas deveria ter tomado. O árbitro não viu. É provocação. Isso é todo mundo sabe. É a mesma coisa do que você ir lá no Monumental de Nunes e pegar no River Plate e imitar uma galinha. Todo mundo sabe que é uma provocação. Uma vez o Tevez fez isso e recebeu o cartão amarelo. E o pau comeu, hein? Exatamente. E o do Bruno Henrique, no final, foram tirar satisfação do Bruno Henrique. Então, poderia ter acontecido. Você vê, os jogadores ali no Clássico no Rio, eles foram muito mais... conscientes. O cara comemorou, seguiu, sai pra lá, quando tal. teve o resultado. O árbitro não viu, o VAR não pode chamar porque é cartão amarelo, e aí o árbitro não viu, porque senão é também uma provocação. O chororô para a torcida do Botafogo, o cheirinho para a torcida do Flamengo. Então, acho que não há necessidade disso aí. O clima já está pesado, e aí acontece esse tipo de situação. E eu concordo com o Mário. Nas grandes decisões, o Klaus acertou tudo ontem. Acertou? Vamos ver os lances aí para o Simon explicar para a gente, então. Porque são lances que o Palmeiras reclama bastante, Simon. Sim. Teve reclamações, mas, na minha opinião, vamos apresentar os lances. O gol foi bem anulado? Foi bem. É o primeiro lance. Aquele lance é muito subjetivo. É muito subjetivo, tá? Aí a jogada acontece, para mim, uma jogada normal, segue, e aí depois subjetivo. O Rafael falha, evidentemente que ele falha, mas o jogador do Palmeiras que está à frente e, portanto, está em posição de impedimento, ele interfere. Acho que o Rafael tarda um pouquinho o movimento, tá? E ele não teve nem coragem de reclamar porque ele viu que falhou. Se é um Rogério Ceni, se é um Veloso, se é um Emerson Leão, um Valdir Pérez, eles levantam o braço em tudo. Sempre levantavam um braço. Porque a minha impressão, até falei isso no programa ontem, eu acho que o Rafael, ele não foi atrapalhado, porque a impressão que eu tive, ele não reclama. Se ele se sente prejudicado ali, ele é o primeiro a reclamar. Mas eu acho que como ele sentiu, como ele falhou, ele ficou meio envergonhado. Ficou com vergonha de... e aí ele entubou. Pra mim foi mais falta... Porque pra mim, assim... Felipe Anderson que ele rouba a bola. Eu acho Felipe. Porque quando eu tava lá em casa e tal, vendo o jogo, e tava fazendo lá meu lanchinho. Entendo. Distraído. Quando eu olhei e vi o VAR, eu falei, estão olhando a falta do Felipe. Aí quando eu vi que era impedimento, eu falei, olha,
Eles estão olhando outra Porque os situação jogadores e não do a que São eu- Paulo, eles não Azedou o tão- lanche. os jogadores do São Paulo, eles nem reclamam do impedimento. Sim. Eles só passam a reclamar do impedimento quando o telão mostra que que tem uma é a linha. linha. Claro. Aí parece que você encontrou, opa, peraí, eu tenho algo aqui a reclamar. Então, não, esse lance Achei. é muito subjetivo, mas eu interpreto como interferência, portanto, gol bem anulado. E seria falta ou não? Não, para mim não. Não? Segue o jogo. E aí tem o pênalti ali do Lucas, né? O Lucas, na entrevista, fala que a bola pegou na mão dele. O que você achou, Simon? Porque não é pênalti. Tá? Não? O jogador, quando salta, obviamente, ele leva o braço junto. Ele levou o braço e aí ele está recolhendo o braço. Quando ele recolhe o braço, a bola toca no braço dele, conforme ele mesmo assumiu em entrevista pós-jogo. Tá? Portanto, não é uma mão deliberada e não é um gesto antinatural. Tá? Nós temos que ter muito claro isso. Não dá para ficar mais no Brasil dando esses pênaltis que já deram em outras oportunidades. Cara, ou é gesto antinatural ou é mão deliberada e ponto. A Premier League, o Mário Maga se referiu há pouco, teve um lance do Manchester City que não foi pênalti. Muito claro. A proximidade da jogada e não é gesto antinatural. Nós temos que acabar com isso aí, que toda bola que toca na mão, o jogador levanta braço, o atacante, enfim. E essa orientação me parece meio obscura da comissão de arbitragem. E a regra é muito clara. Na minha época, era só mão deliberada, o cara dava um tapa na bola. Depois, a partir de 2011, eu era instrutor da FIFA, num congresso na África do Sul, nós debatemos esse tema. Começou aí, tá? Porque os técnicos diziam que é o seguinte, nós orientamos os jogadores para se atirar na bola com os braços levantados, que na época não era mão. Ou seja, você se joga na bola e levanta os braços, tá? Então, à época, a turma dos instrutores, nós temos que punir isso aí. Isso aí, eles estão ludibriando a regra do futebol. E aí criou o gesto antinatural. Então, o braço não se justifica. Ninguém joga futebol de braços abertos. Quando está aberto e tal, isso não se justifica. Mas correr... Aí é gesto antinatural. Correr, o movimento E no caso do Lucas pular e depois tentar recolher o braço, Ele percebeu. normal. ele percebeu e ele Claro, tenta se ele recolher. deixa o braço aberto, aí sim, mas ele está tentando recolher. Ou seja, o jogador está demonstrando que ele não quer, mas o braço está ali. O braço faz parte do corpo humano. E aí, acho que o mais importante é que esse critério seja seguido, né? Sim. Porque acho que essa que é a grande reclamação. Exatamente, porque um dá e o outro não dá. Isso. Exato. É isso, galera. Informações do Tricolor, informações aí atualizadas. Notícias não muito boas aí em relação ao Ferreira, que vai passar alguns dias sem poder jogar. Felizmente, ontem se machucou ali, se lesionou. É o risco, né, de colocar um jogador nas vésperas de uma decisão na Libertadores. Tem esse risco. Ainda mais o gramado sintético do Allianz, onde muitos falam, né, que lesiona jogadores. O Ferreirinha não sei se é por questões do gramado sintético, mas a realidade é que ele saiu ontem, sentiu ali, foi substituído e o São Paulo não vai contar com o jogador para a sequência aí dos próximos jogos e para essa decisão contra o Nacional na próxima quinta-feira no Morumbi. É um jogo importante. O São Paulo já vem convivendo, né, com alguns jogadores no DM, no departamento médico, mas um jogador agora é o Ferreira, que sentiu. O Patrick ontem saiu também, né, foi direto para o hospital, mas o Eduardo Afonso trazendo aí boas notícias em relação ao Patrick. Bom demais, né, que não foi nada grave com ele, está se recuperando já, que ele se recupere o mais breve possível aí e volte a ajudar o São Paulo nos próximos jogos, né. O Ferreirinha, infelizmente, vai passar aí um período aí, um bom tempo, sem poder atuar com a camisa do São Paulo. Ontem o time perdeu muitas reclamações aí, sobre a arbitragem, Rafael Claus. A reclamação ontem dos dois lados, né? O Claus conseguiu deixar as duas torcidas aí não contente com a arbitragem, mas vida que segue é se preparar para esse jogo importante da quinta-feira contra o Nacional. Mais um jogo importante aí, decisão em casa no Morumbi. E o São Paulo vai em busca da vaga nas quartas de final da Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, torcedor tricolor, a sua expectativa para a sequência, para essa partida também aí contra o Nacional na próxima quinta-feira. Está confiante, acreditando no tricolor? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.